Fala, galera, estamos aqui em mais um dia do Podcast Sem Limite. Estamos no 17º episódio da segunda temporada. Essa temporada aqui está incrível, está magnífica. Muitas pessoas têm passado aqui, têm edificado muitas vidas e pessoas com um corte, com uma palavra animando. E eu quero falar para vocês que hoje estamos aqui mais uma vez para liberar para vocês um conteúdo top. E eu creio que vocês serão muito edificados, como sempre tem sido. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, deixar teu like, deixar um comentário também. Não se esquecer de ativar o sininho para receber todas as novidades que é liberada aqui no canal a todas as semanas. Eu também quero te pedir para você que não nos acompanha no Instagram, a nos acompanhar lá no @podcast sem limite. Batemos 10K, 10 mil seguidores nos acompanhando, graças a Deus por isso. E é com muita alegria que nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, e Deus tem nos abençoado. Hoje eu estou sozinho, infelizmente, estou desfalcado, estou sem minha amiga, minha irmã, Dani Cunha, que compõe isso para a nossa mesa. Quero mandar um beijo, um abraço para ela. Também estou sem meu irmão, minha referência, pastor Renan Lopes. Também quero mandar um abraço para ele, dizer que eles fazem falta. Mas vamos embora tocar o barco, que vai dar tudo certo, porque importa que Jesus está no meio de nós. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou recebendo 2 valores do Senhor. Um já esteve aqui com a gente, o outro é surpreendente e inédito. Vocês não têm noção de que Deus preparou hoje para nós. Eu quero também agradecer a equipe de bastidores que está sempre aqui com a gente, ao Bruno, ao PH, ao Rafa, ao Gustavo, à Nath, ao Gabriel e também a tua esposa, que está sempre aqui com a gente. Tudo dando certo é porque sempre tem uma retaguarda e um bastidores. E é isso aí, vamos para cima, porque isso é Podcast Sem Limite. Sem limite para pergunta, para resposta, para comentário, para convidado, para polêmica, para corte. Aqui é Sem Limite para tudo. Então, sem mais nada, eu quero apresentar para vocês o primeiro convidado, que não é inédito, que vou deixar ele falar, e depois eu vou deixar o outro para falar depois, porque esse é inédito. Quero apresentar para vocês aqui o evangelista Josué de Almeida, e eu queria que ele falasse um pouco como é que está o coração dele para esse dia de bate-papo. Fala, galera. É muita emoção estar aqui mais uma vez. Vou pedir música, hein? 3 vezes é música. Meu coração está radiante por estar aqui mais uma vez e creio que esse bate-papo aqui vai pegar fogo. Vai ser uma coisa inédita e creio que vai ser top demais. Por mais que esteja aqui a 3ª vez, é sempre uma honra, é como se fosse a primeira. E outro convidado também é muito top, eu sei que vai pegar fogo. Bora. Gente, então, com muita alegria, eu quero apresentar para vocês um amigo, um companheiro, uma referência, alguém que tem sido uma potência na mão do Senhor para a nossa geração, para esse tempo, pregador da palavra, alguém que tem sido muito importante para o nosso cenário gospel. É uma pessoa que vocês conhecem, eu tenho a certeza, e eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida do Michel, irmãos. Aulas. Eu já quero que ele se apresente e faça uma intro. Amém. Fica à vontade, irmão, tu está em casa. Então, para quem não me conhece, me chamo Michel, tenho 27 anos, moro no Piscinão de Ramos, sou da Lagoinha Caxias. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento onde que tem presença, irmão, onde que tem presença atrai as pessoas. E eu me sinto muito alegre porque isso não estava no meu plano, mas como está no plano de Deus, a gente obedecendo, a gente vive isso que Ele tem preparado para a gente. Quero agradecer a toda a equipe que me recepcionou também, a vocês, pelo convite, pela oportunidade. Estou muito grato, de verdade. Eu sempre falo, mano, que o podcast é onde que eu me sinto muito à vontade, porque falar de Jesus e ainda mais num estilo de conversa me lembra de discípulos, Jesus na mesa, e ficar algo muito espontâneo e a gente consegue ouvir a palavra de Deus dessa forma. E como de costume, vou pegar, acho que todo mundo de surpresa, mas creio que vocês vão concordar comigo. Eu gosto de sempre estar orando e eu vou fazer uma oração agora e o pessoal de casa vai receber também. Com certeza, vamos embora. Amém? Amém. Posso orar? Pai, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, onde que mais uma vez o teu nome vai ser glorificado, que o Senhor cresça, que a tua presença possa invadir cada casa, cada lar, que o Senhor possa retirar esse coração de pedra e colocar um coração Glória de carne Deus, para ter a sensibilidade de ouvir a tua voz, porque não é sobre nós, é sobre o teu poder, Senhor, que possamos diminuir, que o Senhor possa crescer, que respostas possam chegar em cada casa, cura, libertação, palavra, porque não é sobre religião, é sobre o Senhor, Pai, que pode todas as coisas. Somos gratos por cada pessoa que está aqui. Te amamos, Senhor, e obrigado por tudo. Se faça presente. Amém. Amém. Hoje eu quero falar um assunto muito importante para quem está em casa e para a gente aqui, que é uma coisa que eu vivo, o Michel vive, José também, sobre o poder da influência. A gente vai falar um pouco sobre isso e eu queria já
passar isso para o Michel, que o Michel é uma pessoa que tem se destacado no nosso cenário. E, com base de Cristo, não é isso? A gente tem que olhar a influência não como uma coisa ruim, é uma coisa boa. Jesus, na tua época, era o maior influente. Onde ele ia, pessoas iam atrás dele por aquilo que ele carregava. E como é que você vê hoje o poder da influência na tua vida, em detrimento daquilo que o Senhor tem feito você chegar e você vivenciar dentro do seu ministério? Irmão, eu vejo de verdade, de coração mesmo, porque muitas das vezes as pessoas acham que ser influência é ter números. E não é, mano. É você carregar uma verdade, é você ser você, é você realmente testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua vida. E quando eu percebi isso, eu nunca olhei para uma rede social, eu nunca olhei para o que eu posso ser para as pessoas. Eu sempre olhei o que eu vou ser para mim, quem eu estou sendo dentro de casa, porque a maior influência primeiro acontece dentro de casa, irmão. Com a sua família, com as pessoas que são próximas, porque não adianta nada você influenciar tal coisa na internet, mas dentro de casa você não está sendo aquilo que você está influenciando fora. Então, eu sempre falo que a pessoa que decide influenciar, ela precisa carregar a verdade, e a verdade é a palavra. Quando eu decidi viver essa direção que Deus compartilhou comigo, eu tive que abrir mão de prazeres, de vontades, de desejo, para seguir a direção, e não é fácil. Não é à toa que Lucas 9:23 fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Então, se a gente não carregar esse princípio para a gente vai viver de qualquer forma, como uma pessoa qualquer, sem legado, sem perspectiva nenhuma de vida. E eu creio muito na internet, de verdade. Não é à toa que eu não abro mão de estar lá. Eu posso estar num dia muito desanimado, mas eu entendo por que eu estou ali. Eu entendo que eu carrego um propósito e eu estou ali não só para ajudar pessoas e ir até Cristo, eu estou ali para cumprir algo que Deus me chamou para fazer. Então, há uma responsabilidade em mim, primeiro, para depois eu passar isso para as pessoas. Então, a pessoa que está em casa e fala assim, eu quero influenciar, e eu recebo muito isso, Vitor. Muita gente me manda mensagem falando, Michel, como que eu faço para gravar uns vídeos? Como que eu faço para ser... Cara, comece com o que você tem. Não precisa começar com muito. Se a gente entender que o pouco na mão de Deus se torna muito, a gente não vai esperar acontecer para fazer. Exatamente. A gente já faz crendo que ele vai fazer, irmão. Então, é algo que eu comecei a perceber. Se eu estou debaixo de uma direção e se eu estou vivendo essa influência porque ele me chamou, o que eu tenho que fazer é a minha parte. É me posicionar. Não é à toa que a fé sem ação ela é morta. Então, se você tem fé debaixo da tua influência, debaixo de uma palavra, pode ter certeza que o número é o de menos. Isso é consequência. Se Deus realmente tem um plano de viralizar um vídeo seu, amém. Eu sempre falo que o engajamento que eu tenho vem do céu, irmão. Sim. Não que é da terra, porque é nos vídeos que a gente menos espera e Deus vai lá e pum, entrega para as pessoas certas no momento certo. Mas se atingir uma pessoa, o vídeo tem uma visualização, atingiu essa pessoa, eu já cumpri aquilo que ele me direcionou para viver. Então, a influência não é sobre números, é sobre você carregar uma verdade. Entende? É muito bom. As pessoas que nos acompanham, vou falar de mim particularmente falando, eu vejo o meu Instagram, minha vida de influência, como um altar de Deus. Não é isso? As pessoas perguntam, como é que você pensa em pregar em lugares grandes para muitas pessoas? Eu falei, eu já prego. Sim. Se eu tenho 100 mil seguidores, é 100 mil pessoas que me acompanham. Sim. Se o vídeo meu alcança 1 milhão, é 1 milhão de pessoas que meu vídeo alcançou, minha voz alcançou. Então, é bem verdade que quando a gente fala desse poder da influência, muitas pessoas que não acreditam no poder da influência, eles visualizam essa vida de um influente como uma coisa errada. Aí falam que a gente só está pensando em like, pensando em curtida, pensando em views. Isso não é o nosso propósito. Isso qualifica o nosso propósito. Sim. Sendo que o nosso propósito é maior do que isso. Não é isso? Então, com certeza, por que as pessoas não entendem que a força que a gente tem hoje, como influenciadores cristãos, é o que graças a Deus, livra muitas pessoas de problemas mentais, de guerras internas. Querendo ou não, um vídeo teu, em algum dado momento, alcançou alguém, mudou a vida de alguém, você não sabe, mas mudou. Ou até mesmo sabe, alguém já te mandou mensagem e falou, Michel, esse vídeo aqui mexeu comigo, eu fui edificado. Então, é muito interessante, porque não é sobre a gente. Não é sobre a gente. Eu costumo, todo vídeo que eu publico, eu orar antes do vídeo ser lançado. Sim. Porque eu sei que não é só publicar. Tem uma guerra espiritual ali que impede, às vezes, de alguém receber de Deus ali e ser transformado. Então, quando eu falo de poder da influência, eu lembro muito de Jesus. Porque, irmão, se Jesus tivesse internet, ninguém ia ter mais seguidor que ele.
Ninguém ia ser mais conhecido que ele. Porque se o cara influenciava sem internet, imagina se ele tivesse internet. Graças a Deus, hoje a gente está na época da mídia digital. Então, isso é muito bom. E graças a Deus que Deus tem levantado pessoas como você para qualificar e ser um canal de Deus para a vida de muita gente. E a minha oração é que isso aconteça, flua e que a gente possa cada dia se qualificar para abençoar mais vidas e pessoas. O que você fala sobre isso, Josué? O poder da internet hoje em dia é muito importante. Você falou algo muito interessante, porque Jesus foi a maior influência que já existe na Terra. E ele falou também algo importante, que se meu vídeo chegar a uma pessoa, o teu papel de um pregador na internet já foi feito. E eu aprendo que existia na Bíblia também pessoas que conseguiam atrair um público para ouvir a voz de Deus e pessoas que também atraíam público no anonimato. Jesus atraía público no anonimato, Jesus atraía público em praças, mas eu também aprendo com o Davi, que ele conseguia atrair pessoas no anonimato. Mas não é porque ele estava no anonimato que ele não foi um influencer, não é porque ele não estava no anonimato que pessoas não ouviram. Assim como a diferença de Daniel e Ezequiel. Ezequiel é profeta lá do Quebá e Daniel é profeta do palácio. Vai ter pessoas que vai ser influência para todos ouvirem e vai ter pessoas que vai ser influência em um local bem específico. Eu aprendo muito com isso. Vai ter momentos que teu vídeo vai chegar a 10 milhões e vai ter pessoas que o vídeo vai chegar a 100 visualizações. Mas o poder da palavra é o mesmo. Você alcançou vidas. E a pessoa que postou com 100 também alcançou vida. Eu acho que Deus está levantando uma geração muito, muito importante na internet. Deus está levantando pessoas que vai atrair, sim, a pessoas através de vídeos. Porque a igreja, por muito tempo, ficou entre quatro paredes. E hoje, nesse poder que vocês têm na mão, é a ferramenta que Deus usa para alcançar vidas que não têm acesso à igreja. A pandemia foi o abrir disso. Porque no meio da pandemia, muitas pessoas em casa conseguiram ouvir a voz do Senhor através da internet. Eu tenho até um testemunho referente a isso, porque teve um vídeo que eu postei que não teve um número relevante que eu costumo ter. E aí eu postei e eu senti tanta presença de Deus por fazer aquele vídeo de uma forma diferente, que depois de uma semana eu abri no meu direct, tava lá uma mensagem de uma garota, e nessa mensagem que ela me mandou, foi em cima do vídeo que eu postei no feed, e que não tinha esse número. E ela mandou automaticamente uma foto. E nessa foto, quando eu abri, tava com uma faca em cima do pulso dela. E ela falou assim, irmão, através desse vídeo, eu não quis me matar porque você não sabe o quanto você me ajudou. Talvez você não vai ver essa mensagem, que as pessoas acham que a gente não vê por conta da quantidade, mas eu faço questão de olhar todas, porque eu tô ali por um propósito e jamais eu vou desmerecer as mensagens que tá chegando para mim porque eu tenho crescido. Não, se eu tô ali para cumprir esse propósito, a atenção precisa acontecer. E aí eu falei para ela, amém, glória a Deus por isso, porque não é sobre eu ter postado um vídeo, é sobre uma palavra que Deus compartilhou comigo, independente se teve visualização ou não, alcançou a sua vida e teve salvação para tua casa. E nesse vídeo eu falava sobre isso, que Deus era um escape, entende? Que Ele era realmente a segurança que a gente precisa ter todos os dias, que Ele era o descanso. E era um vídeo tão simples, irmão, que eu gravei em casa, tá ligado? Como eu costumo sempre gravar, e eu não dava nada por vídeo, porque para mim não teve um número relevante. Mas quando chegou a mensagem dela, eu falei assim, isso que eu precisava entender. Nunca é sobre números, nunca é sobre o melhor horário do Instagram, nunca é sobre, quem vai compartilhar, é sobre, se eu tô debaixo de uma direção, eu preciso cumprir ela. Muito independente de como o ser humano vai agir, independente da métrica que o Instagram entrega. Eu tô ali por um propósito, irmão. E ela foi salva por conta dessa palavra. E quando eu enxerguei isso, mano, eu nunca mais coloquei meu coração na rede social ou em números. Eu sempre coloquei meu coração na palavra, porque a palavra vai chegar onde que a gente não, às vezes, muitas das vezes, não consegue pisar, tá ligado? Sensacional. De repente, esse vídeo foi só pra ela. Sim. E a gente não sabe disso. E glória a Deus por isso, porque uma vida no céu já é uma festa, mano. Não precisa de 10, ele quer uma só. Não adianta ter 1 milhão de visualizações e não alcançar uma vida. Não é isso? De repente, o vídeo vai ter menos visualização, mas vai alcançar um número de pessoas. Mas tem vídeo de 10 milhões de visualizações e não alcança e não muda a história de ninguém. Não é isso? A gente vê aí que tem muitas influências seculares. Eu respeito o trabalho de todo mundo, eu respeito a forma que eles são intensos, mas é o seguinte, o nosso trabalho é diferente, porque a gente não está lutando só com uma métrica, com insight.
a gente está lutando contra um campo espiritual, não é isso? Então, tudo aquilo que a gente faz, que traça o propósito, já é liberado através de um peso muito grande. Então, até para isso, as pessoas não entendem que até para isso a gente tem que buscar, ser constante, orar e pedir para Deus ele nos fazer triunfar no meio disso tudo. E, Michel, é bem verdade que tua vida não foi sempre uma vida cristã, não é isso? Eu queria que você contasse um pouco dessa transição de um Michel que era fotógrafo, que estava perto de muitos artistas, muitas pessoas seculares, o que isso te qualificou, como é que a tua visão mudou, como é que tu entendeu que tu tinha que sair desse meio e abraçar o teu propósito, como é que foi o choque? Qual foi o choque que te fez mudar dessa direção? Cara, eu sempre falo que quando eu saí de cada um, porque eu fui ganhando a oportunidade mediante ao trabalho que eu estava entregando. Eu sou uma pessoa que trabalhei com fotografia durante 7 anos, nunca fiz curso de fotografia, nunca aprendi em casa olhando vídeo, assim, foi real. Eu sempre falo que o dom que Deus me deu foi de criatividade, mano, porque o olhar criativo que eu tenho me fez eu entrar na fotografia e desenvolver uma coisa que eu nunca achava que eu ia conseguir desenvolver. E a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar foi com um artista que tava no topo, tá ligado? E eu achava que ele, pô, é só mais... Não, ele me olhou com uma diferença, porque eu cheguei ali, mano, com um caráter falando pra ele que eu queria trabalhar, tá ligado? Que eu queria mostrar o meu trabalho que eu carregava, porque eu amo fotografar. É algo que, de verdade, eu me sinto bem, me sinto em paz, eu consigo ver uma história por trás de um clique, porque muitas das vezes as pessoas olham como bater uma foto, eu olho como registrar um momento, registrar uma história, porque precisa... Mano, eu sempre falo, visão aberta e sensibilidade no dedo que faz a diferença de uma pessoa ter uma boa foto. Para você, aqui só tá uma planta parada, mas para mim dá para eu trazer uma história com ela parada ali. Então, para você não tem valor, mas para mim tem, mano, porque tudo para mim é foto, tudo para mim é registro. E quando eu me achei na fotografia, eu me achei de uma forma que eu nunca achava que eu ia me achar, que foi ganhando a oportunidade de trabalhar com os artistas seculares e eu sendo da igreja, tá ligado? Foi muito difícil para mim, porque eu estava na igreja e vivia em ambiente... Você já era da igreja? Já era, eu sou da igreja desde os meus 13 anos de idade, tenho 27 anos, e eu fui batizado com o Espírito Santo com 13 anos de idade, bem antes do que descer nas águas. Foi num culto de criança que eu fui tomado pelo Espírito Santo ali, e eu era da igreja já desde adolescente, saindo de criança para adolescente, só que quando eu pedi ele a oportunidade, eu entrei como cristão. Só que tem um porém, mano, e eu sempre falo isso para as pessoas, colocar a Bíblia debaixo do braço e ir pro culto domingo não te faz se tornar filho de Deus. Uau. O que te faz se tornar filho de Deus é você ter um relacionamento com teu pai, coisa que eu não tinha. Para mim, estar num culto domingo já era o suficiente, mas para a gente enfrentar as coisas que acontecem no mundo, o relacionamento é diário, é todos os dias, não é à toa que na palavra diz, meditar de dia e de noite, todos os dias, para que cada dia mais você possa ser renovado pela presença. E eu não tinha, mano, esse relacionamento fora da igreja. E isso não me trouxe uma raiz, uma estrutura para suportar tudo que eu estava passando de madrugada, nas boates, no baile, nas ruas, fotografando os caras. E teve uma hora que minha carne não conseguiu resistir, porque por eu só alimentar meu espírito no domingo, chegava no dia de semana, a carne estava tão favorável a pecar que o meu espírito não conseguia me ajudar a resistir, por eu só adorar a Deus no dia de domingo. E aí foi aonde que eu me desviei. Cara, eu me desviei 7 vezes. Eu contei cada vez que eu saí da presença de Deus, porque era um livramento de morte que Ele me dava. Então, foi cada experiência que eu tive longe da presença que hoje eu percebo, mano, que a melhor escolha da minha vida foi decidir viver a palavra. Foi abrir mão mesmo do meu trabalho, abrir mão de muitas coisas, e foi até uma postagem que eu fiz. Não foram os artistas que me obrigaram a fazer tal coisa. E esse artista que eu trabalhei, o primeiro, sabe como que eu cheguei falando para ele? Que eu era cristão. A primeira vez que ele viu eu caindo, que foi eu usar droga, sabe o que ele fez? Ele me chamou no canto, ele, ué, tu não chegou aqui como cristão? Por que você está fazendo isso? Tu não precisa fazer isso para ser como a gente, não. Eu te aceitei como cristão e espero que você continue sendo esse homem de Deus aqui dentro. A minha religião é outra, eu faço essas coisas, mas você não precisa fazer. Se tu chegar em casa drogado, tua mãe vai achar que quem está te influenciando? Tu não pediu oportunidade para trabalhar? Acorda, Michel. Tu chegou aqui como um homem de Deus, tu é abençoado, tu não precisa usar a droga. E era uma pessoa, mano, que usava. Então ali eu comecei a perceber, mano, que muitas das vezes quando a gente mostra um caráter, e esse caráter de Cristo, o que vai fazer diferença, impactar a pessoa, não é uma estética que tu mostra por fora, mas é aquilo que tu carrega por dentro.
E naquele momento que ele me deu aquele tapa ali, que eu falei assim, mano, parece que o cara pregou pra mim, tá ligado? E eu precisava dessa sacudida porque eu tinha 18 anos, Vitor. Eu não precisava fazer aquilo, tá ligado? Deus me deu a oportunidade de eu trabalhar com um artista top, só que eu não tinha buscado o relacionamento que ele queria que eu vivesse com ele, que era todos os dias. Irmão, tem noção de tu ir pro culto todo domingo e só no domingo eu ler a Bíblia, só no domingo orar? E achava isso o suficiente? Por isso que muitas das vezes a gente passa por tantas coisas e não entende por quê. O motivo tá aí. Só se relaciona quando precisa. Quem mantém um relacionamento, quando está passando por dificuldade, resiste, porque já teve relacionamento com ele antes, não esperou chegar um momento difícil para clamar. Quem tem uma vida de clamor, na hora que passa por situação difícil, Deus ajuda, Deus te socorre, Deus vai lá e te livra. Por quê? Ele vê onde que está o teu coração. Se o nosso coração está em Deus, mano, o socorro chega na hora certa. E foi isso que aconteceu comigo da fotografia. Trabalhei com vários artistas. O último que eu trabalhei, ele até falou assim, irmão, você está indo e a porta está aberta. Porque você fez o que ninguém fez aqui como fotógrafo. Antes de ir pro show, mano, eu orava. Antes de ir pro show, eu dava uma palavra, eles curtiam meus vídeos e tal. O último que eu trabalhei, que faz há 2 anos, né? Faz 2 anos que que eu trabalhei com esse artista. E ele falou assim, mano, eu admiro muito a fé que tu tem, o amor que você tem por Jesus. Isso me deixou impactado ao ponto que eu tô muito tranquilo e em paz por você tá indo, mano. Não tô chateado, tô entendendo. Se você tá falando para mim, e ele de outra religião também, se você tá falando para mim que Deus te deu uma direção, quem sou eu para atrapalhar a direção que Deus te deu? Vai em paz e o dia que tu quiser voltar, só me mandar mensagem. Por quê? Eu sempre buscava ser além do que um fotógrafo. Buscava ser além do que um profissional. Eu preciso servir as pessoas como Cristo serviu a gente na cruz. Se bate palma, pega esse palma, tá? Top demais. Muito bom, muito bom. E, Michel, eu te acompanho há muito tempo. Você acha que não, mas eu te acompanho há muito tempo. Sendo que eu gosto das coisas naturais acontecerem, deixa as coisas acontecerem. Uhum. Mas eu sempre tive a vontade de preciso conhecer esse cara. Uhum. Preciso estar perto desse homem de Deus, desse rapaz tão abençoado. E acompanhando a tua história lá pelo Instagram, vendo a galera que você andava, onde você estava e onde você está hoje, eu admiro mais ainda a tua história. Não é isso? Porque ainda que tu estivesse lá no terreno hostil, você sabia que dentro de você tinha um propósito. E o mais lindo que você falou para mim agora, que o José também vai comentar um pouco, é que você sabia que você estava ali, mas você tinha que se conectar. Sim. Isso é tudo. Mano, tô sentindo a presença dele. Tem noção? Amém, amém, amém. Você sabia, eu tô aqui, mas eu não tô conectado. Eu tô aqui, mas eu não tô achegado. Sabe? Isso não te deixou confortável. Porque tem gente que se sente confortável por estar longe. Sim. Tem gente que se acomoda por estar afastado. Uau. E você não, você estava ali trabalhando, mas tu entendia, não, mas eu tenho um propósito. Isso é muito bom. E Deus usou quem não serve a Ele para te impulsionar a você viver o teu propósito. É isso que fez a diferença. E aí, 2 coisas que é diferente de ser influenciado e ser influenciador. Não é isso? Uhum. E graças a Deus você despertou, acordou e fez o caminho de volta. Porque se você não fizesse o caminho de volta, de repente, talvez você não seria a potência que você é hoje. Sim. Então, isso é muito importante, né, José? Verdade. Hoje, de perto, sempre comentei contigo, os vídeos que tu postava, eu falei, mano, esse moleque carrega uma coisa diferente. Eu falei, esse cara é diferente. E, assim, a forma, uns amigos meus postavam muito vídeo seu, a forma como você apresentava Jesus de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele se fez de louco para confundir as pessoas, para chegar mais perto. E você usava a maneira daquele vídeo de postar de uma forma diferente. E hoje, de perto, conhecendo a tua história, eu vejo o quanto você, de fato, ama a Deus. Porque tem gente que posta o vídeo, mas de fato não ama. E de perto, assim, a gente está sentindo a presença de Deus, vejo como você ama Deus de verdade. E você estava num ambiente sempre entendendo o teu chamado, porque isso é muito difícil. A gente está num ambiente e tem hora que você vive tanto aquele ambiente que você não liga mais para o teu chamado, você não liga mais para Deus, o temor vai embora. Uhum. E você lá dentro, você continuou com o teu temor, continuou com aquele coração pulsando. Isso é muito importante quando a gente está em certo ambiente, quando a gente reconhece que aquele ambiente não é nosso. Isso é muito top. E, cara, o que me chama a atenção, sabe o que fez diferença? Eu nem falo pelas pessoas, por eu não ter buscado. E hoje, de verdade,
Eu peguei um moto Uber que ele falou assim pra mim, contando meu testemunho, porque todo Uber que eu pego, mano, a maioria que eu pego é moto Uber. Eu nunca deixo de falar de Jesus. Eu posso estar no meu pior dia, Vitor. Teve um dia que pra mim não tinha possibilidade nenhuma de eu falar de Jesus e eu falei porque ele me impulsionou. Teve um dia que eu falando do meu testemunho pro moto Uber, ele falou assim: cara, você tocou num ponto que eu tô lutando já há mó tempão e hoje eu senti vontade de te perguntar isso. Como que eu faço pra parar de fumar? Já que você conseguiu, me fala. Aí eu falei assim pra ele, mano, no meu caso, eu fiz dessa forma, eu tenho certeza que se tu fizer, também tu consegue. Ele, como? Eu falei assim, a gente se parece com quem a gente se relaciona, né? A nossa mãe sempre diz isso, me diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. As pessoas que você tem se relacionado, fuma também? Porque muitas das vezes a gente não quer abrir mão porque a amizade está muito confortável pra gente. Mas muitas das vezes é necessário pra gente viver o propósito de Deus. E eu falei pra ele, mano, mesmo que doa, eu tive que abrir mão de cenários, de amigo, de realidade, de trabalho, para eu começar a me relacionar de pessoas que me aproximavam de Deus. E quem quer hoje se relacionar de pessoas que vai te aproximar de Deus? E te aproximar de Deus não significa que vai fazer carinho em você, porque muitas das vezes pessoas do teu lado não é que vai te apontar, não é que vai te criticar, mas que vai falar da palavra, e a palavra confronta. Eu sempre falo, conforto tu tem em casa, quando tu vai para a igreja é o lugar de ser confrontado, porque a palavra tem que gerar um crescimento e mudança em você. É isso que faz a diferença. Eu falei para ele, mano, para pensar em todas as amizades que você tem hoje. Qual delas te aproxima de Deus? Qual delas que tem uma perspectiva de vida que fala de coisas que não tem a ver com fumar, que não tem a ver com balada, e a gente quer ficar preso numa situação por estar acomodado e confortável. E não é isso que Deus tem pra gente. O que Deus tem pra gente é uma nova estação. E essa nova estação é viver uma vida de palavra, Vitor. É viver uma vida de verdade, de transparência. É você viver aquilo que você fala. Porque a gente está aqui falando da palavra, a maior responsabilidade não é essa. É a gente viver o que a gente está falando aqui. Porque a gente vai ser cobrado por isso, irmão. Do que adianta eu falar para a pessoa que ela precisa largar tal coisa e eu não largo? Do que adianta eu falar para uma pessoa ser mansa e na hora de eu agir com mansidão eu não acabo agindo? Porque a gente precisa ter o fruto do Espírito. Então a gente tem desafio, a gente tem momentos difíceis, mas ele mesmo falou na palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vence quando a gente está com Cristo, conectado com Ele, se relacionando com Ele. Tem pessoas querendo vencer na vida, mas se relacionando com coisas erradas. E a palavra não deixou isso pra gente. O que ela deixou é, se relacione com Cristo, siga Cristo, que tu tem uma vida de vitória. E a vida de vitória é debaixo de luta, irmão. Não tem como a gente conquistar sem passar por luta, sem passar por processo. Pessoa quer viver o propósito sem passar por processo, não tem como, Vitor. E o processo é doído, tá ligado? É como que se... Todo mundo sabe disso daqui. Como que sai o vinho? Quando espreme, mano. A uva lá, quando amassa. Como é que sai o azeite? Pô, entende? E se a gente não entender que às vezes é na dor, mano, é na pressão que vai sair o melhor de nós, a gente vai viver uma vida acomodada. E não é isso que Deus tem pra gente. O que Deus tem pra gente é, tá difícil, tá doendo, mas esteja comigo. O segredo é estar comigo. O segredo é ter um relacionamento comigo. E é isso que fez diferença pra mim. Hoje eu sempre falo, eu tô na internet não por entretenimento, eu tô pra viver a palavra. Pronto. O entretenimento todo mundo tem. Agora a palavra poucos querem carregar. Mesmo que não esteja batendo a visualização que eu quero que esteja batendo. Mas se eu estou debaixo da palavra, mano, o entretenimento deixa de ser, ó, para mim já há muito tempo. Porque não é isso que ele tem para mim. Ele não te chamou para tu ficar entretendo o povo na internet, para você ficar mexendo com a emoção. O que confronta, o que muda é através do teu espírito. Por isso que vem primeiro espírito, alma e corpo. Ele em primeiro lugar. A mudança primeiro acontece no espírito. O espírito estando conectado com Deus, automaticamente as outras coisas estão alinhadas com o céu, entendeu? E é isso que a gente precisa entender. É verdade. Quando as pessoas querem mudar o corpo, elas vão à academia. Sim. Quando as pessoas querem comer bem, elas vão no restaurante. Mas quando elas querem ouvir algo de Deus, elas procuram um profeta. Não é isso? E a gente tem que entender que tudo tem seu tempo. Sim. Muitas pessoas falam, eu vou na academia, você treina bem o teu corpo. Mas as pessoas entendem que a nossa vida, uma pessoa normal, ela tem 5 sentidos. Agora, uma pessoa que é espiritual, ela tem 6. Por quê? Porque uma pessoa normal, ela tem, me ajuda aí, o olfato, o tato. Audição. Tem mais 2. Visão e paladar. Esses 5 sentidos. E a sexta, vai. A pessoa espiritual é diferente, ela tem 6. Por quê? Porque a pessoa normal, ela domina os 5 sentidos da terra. Agora, a pessoa espiritual, ela domina o campo espiritual. Então, se você treinar isso aqui, você vai dominar isso aqui. Agora, treinar o 6º sentido
é só você estando conectado com Deus. Sim. Que aí te entrega duas coisas, intimidade e autoridade. Uau. Primeira coisa, a intimidade, ela não é pública. A intimidade é particular. Sim. Se a intimidade for pública, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos de intimidade. Sim. Porque não existe intimidade pública. Na verdade, Jesus vai dizer, não seja como os fariseus e nem como esses doidos, porque eles vão para a esquina, gritam, se agarram no teu jejum, se agarram nas tuas orações, mas não vivem nada daquilo que fala. Sim. Quando vocês quiserem falar comigo, seja diferente. Entra dentro do quarto, fecha a porta e fala no secreto. Porque o Deus que te ouve no secreto, ele vai te honrar publicamente. Então, ele está dizendo um fato para a gente, que o segredo é o secreto, e o mesmo secreto que te honra publicamente te dá intimidade, e a intimidade te dá autoridade. Então, é duas coisas. Não é a autoridade que me dá intimidade, é a intimidade que me dá autoridade. Eu só posso ter força de exercer a autoridade quando eu sou capaz de transicionar no campo da intimidade. Elias, eu estou face a face com Deus. Sobre a minha palavra, não vai chover. E por que não chove? Porque Elias é um homem que ele tem intimidade. E quem tem intimidade com Deus, ele fala na terra, o céu concorda e executa. Não choveu 3 anos e meio, porque ele disse, sobre a minha palavra. Não foi Deus que mandou ele falar. Ele falou assim, eu estou face a face com Deus. Face a face conota intimidade, é íntimo. E quem é íntimo de Deus, tudo que ele fala, Deus decreta. Quem está falando é Elias, esse aí tem crédito. Se foi Michel que falou, pode assinar. Por quê? Porque ele anda de intimidade comigo. E se ele tem intimidade, não é nem para acontecer, mas só porque ele falou, eu faço acontecer. Então, as pessoas hoje, elas querem ter uma vida de autoridade sem transicionar no campo da intimidade. A intimidade é para agora, mas a autoridade é para amanhã. Então, graças a Deus por isso, a gente precisa andar face a face com Deus. A pergunta que eu mais ouço no meu Instagram, Vitor, como que ter uma vida assim? Como que ser... Eu falo, vamos lá. Você tem um melhor amigo? Ele é um dos meus melhores amigos. Se você tem um melhor amigo, faz uma analogia com Deus. Quanto mais perto do teu melhor amigo você fica, mais coisa você sabe dele. Quanto mais você conversa com o teu melhor amigo, mais íntimo dele tu fica. É a mesma coisa a Deus. Se você não é íntimo de Deus, como é que tu vai conhecer ele? Se você não fala com ele todo dia, como é que você vai se qualificar dele? As pessoas querem ter intimidade, mas 24 horas do dia não tem 1 hora de relacionamento com Deus. Então, é bem verdade que uma vida de intimidade é árdua, não é fácil. Mas quem carrega uma vida de intimidade, ele chega onde ninguém chega, vai onde ninguém vai e é capaz de vivenciar tudo aquilo que ninguém vivencia só por causa da intimidade com Deus. Muito interessante. A intimidade, acho que é a chave que nos leva a Deus. A intimidade, eu acho que é o ponto certo que vai nos levar a Deus. Porque uma vida sem intimidade, você não consegue viver. Você mesmo falou, você estava lá naquele ambiente, mas você não tinha uma vida de intimidade com Deus. E a nossa geração é a geração que acha que a intimidade você só adquire na igreja. A intimidade a gente está adquirindo no secreto. O secreto nos leva à intimidade. Não tem como a gente viver uma vida com Deus se a gente não vive uma vida de intimidade. Eu acho que a intimidade é o ponto certo para chegar ao nível que a gente precisa em Deus. Sabe o que me chama a atenção? E eu vou trazer isso daqui, porque eu vi isso antes de chegar aqui. A Rebeca, na hora que ela ganhou o ouro, a Rebeca Andrade, ela falou assim, que eu acompanhei, né? A Rebeca Andrade falou na hora que ela ganhou o ouro, cara, eu passei a maioria do meu tempo hoje orando. Sabe o que me chama a atenção ela ter falado que passou a maioria do tempo dela orando? É isso que você falou. Ela buscou ter intimidade com alguém que era o único que poderia honrar ela publicamente. Eu sempre falo isso. Na oração tem poder, mas só na obediência tem fruto. Então, hoje, ela ter colhido aquele fruto ali foi porque ela teve disciplina, ela teve que abrir mão de muitas coisas que publicamente não foi, porque só ela sabe o que ela cavou, só ela sabe o que ela lutou, e no momento que ela teve o momento de fazer qualquer coisa, ela orou, ela entregou, ela colocou ele como primeiro, ela falou, Senhor, tá nas tuas mãos. Por isso que a gente colocar a nossa vida na mão do Senhor nos garante uma vida de honra. E eu falo isso porque
Tudo que ela passou hoje está sendo fruto porque ela decidiu obedecer a uma voz, a uma direção e acreditar nela mesmo. Muitas das vezes a gente espera alguém batendo no nosso ombro, vai lá, mas a gente tem que esperar só uma coisa, é o Senhor dando a direção. Vai, que eu vou com você. Você não precisa de tapinha nas costas para você acreditar que eu sou contigo e que eu vou te honrar publicamente, porque já que você orou, já que você buscou em mim, tu acha que vai te faltar alguma coisa? E não é à toa que ela ganhou o ouro e deu ao Senhor. Deus foi louvado. Deus foi louvado. Muito bom. Eu estou sentindo Jesus aqui. Muita coisa. Eu sentindo Jesus aqui. Isso é muito importante porque ela entendeu. Ela não se agarrou somente nas estatísticas de ser uma boa atleta. Que ela já é excelente atleta, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que ela tem um excelente treinador, que ela tem uma boa performance. Todo mundo sabe que ela tem um bom físico. Mas se ela entendeu, não adianta eu ser boa no físico, não adianta eu ter um bom técnico, não adianta eu ter uma boa performance se eu não tenho o principal, que é Jesus no meu resultado, na minha conquista. Então, juntou o útil com o agradável. Ela juntou a força, a dedicação, mas no meio disso tudo colocou a intimidade e a oração. Sim. Então, é o seguinte, ela deixou claro para nós que tudo aquilo que ela lutou para estar lá nas Olimpíadas, tudo aquilo que ela lutou para conquistar esse ouro tão inesperado, foi tão sério que tem uma foto da Simone com a outra menina reverenciando ela. É isso. Você tem noção? Uma pessoa que é uma das maiores atletas da ginástica, a Simone, reverenciar a Rebeca. Aquilo ali eu vejo nada mais, nada menos do que Jesus. Ela não reverenciou somente a Rebeca. Ela reverenciou Jesus que a Rebeca serve. Porque ela falou. Eu também vi que ela orou muito, ela até cantou uma música do Jesse Aguiar. Não é isso? Então, ela entendeu que aquele ouro não foi somente para a glória e honra dela. Foi para colocar em ênfase a vida de intimidade que ela tem, o trabalho de muita dedicação, que isso é fato, e também entender para todos que o nome do Senhor precisou ser glorificado. Muito bom. Ela poderia agradecer o treinador, poderia agradecer a família, poderia agradecer todo mundo. E a primeira coisa que ela faz, ela agradece a Deus. Ela colocou o ponto da intimidade em primeiro. Isso aí. E o que me chama a atenção nessas Olimpíadas, que no começo, claro que a gente fala assim, mano, por que fizeram aquilo lá? Por conta... Tipo, qual foi o propósito daquela abertura? E hoje, a pessoa que está sendo mais glorificada é Deus, mano. Então, tipo assim, pode sair do nosso controle. Pode estar parecendo que está tudo perdido. Mas Ele sabe de todas as coisas, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E jamais Deus vai ser envergonhado porque pessoas não decidiram viver para Ele. E viver para Ele é viver em renúncia. E o que está acontecendo com os atletas brasileiros é isso, mano. Verdade. É pessoas do nosso país glorificando o nome de Deus num país que tentou envergonhar Ele. Mas te falar, mano, o que me chama a atenção de verdade dessas pessoas são pessoas que entenderam que o maior adversário não é aquele que está do teu lado, mas é aquele que está na tua mente, os pensamentos. Quando você consegue ter o equilíbrio e a mentalidade do reino, no momento mais, tipo assim, difícil para você sobreviver e passar por aquilo dali, da forma que estava acontecendo nas Olimpíadas, a quantidade de coisas que era para a gente ter ganhado e a gente não ganhou, e Deus está falando... Tudo que tem ganhado, a glória é minha. Tudo que tem ganhado tem chegado no meu reino. Por isso que não falta nada para um filho que decide viver em obediência. Porque muitas das vezes você até ora, irmão, e a tua oração vai ter poder. Mas entenda uma coisa, tu só vai colher se você obedecer. Tu só vai viver aquilo que o céu tem para você se você renunciar. Não acho que tu vai viver como todo mundo vive aí fora. E eu sempre falo, mas Michel, aquela pessoa ali é muito abençoada. Mas a Bíblia também fala que a pessoa é digna do seu próprio salário. Mas de forma abundante é só com Ele, irmão. De forma extraordinária, só com Deus. Por isso que Deus não tem problema de trabalhar com pessoa que tem poucos seguidores, como a Bia chegou lá com 18 mil e está saindo com mais de 2 milhões. Por isso que para Deus não tem problema, como a Júlia Soares, que é uma amiga minha que me segue, que participou das Olimpíadas, e eu até falei para ela, Deus vai te surpreender nessas Olimpíadas. Antes de ela chegar em Paris, eu estava conversando com ela, eu falei assim, vai com o teu coração em Deus, que você vai voltar para cá como nunca você esperava ia voltar. E hoje, volta com mais de 2 milhões de seguidores e com bronze. Uma menina de 18 anos que chegou numa final de uma trave. Então, a pessoa que entende o que Deus é para ela, não vive mediante a crítica e o que tem acontecido na Terra. Porque o olhar dela só está para Cristo. E se só está para Cristo, nada vai distrair daquilo que Deus direcionou para ela viver. E a gente estou sentindo a presença de Deus aqui real, Michel. E é muito interessante o que você está falando aí, porque a gente viu que o início das Olimpíadas de 2024, lá em Paris, que o início foi uma cerimônia questionando a ceia de Jesus Cristo, Sim. falando um pouco sobre aquela ceia que eles fizeram, mas a Europa
antigamente, era do maiores berço do avivamento mundial. Vocês conhecem a história disso? Sendo que agora, em um documentário, um tempo atrás, Billy Graham disse que do Brasil viria um grande avivamento. E eu costumo dizer que no Brasil não tem só homens e mulheres de Deus. No Brasil não existe só profetas cheios de Deus, pastores cheios de Deus, pregadores e cantores. Essas Olimpíadas de 2024, recente agora, mostrou para nós que eles abriram a cerimônia, zombando da Santa Ceia do Senhor, mas agora Deus está transformando a Europa, Paris, em um altar. Uau. Porque a Raíssa, ela falou em Libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Beatriz, que ganhou o bronze, que ganhou o ouro, perdão, ela disse, glorificou o nome santo do Senhor. E agora, hoje, a Rebeca também subiu naquele pódio e disse que toda a honra e toda a glória foi dada para Deus. E próprio Medina, né? Antes de ir para a semifinal, ele tá engrandecendo o nome de Deus também. Então, Deus levou os brasileiros lá não somente para competir, mas Deus levou os brasileiros lá porque os brasileiros foram feitos para fluir e Deus não quer somente um pastor cheio de Deus. Deus não quer somente um profeta cheio de Deus. Deus quer atletas cheios da tua presença. Deus quer atletas cheios do teu espírito. E a gente tem visto isso. E para muita gente, aquilo ali é mais um pódio. Mas para Deus é mais um altar para o nome dele ser e foi glorificado. De verdade. Cara, o Luiz Hermínio, numa pregação que eu assisti dele na Advec, a última agora que teve, ele falou algo que para mim faz muita diferença. Deus jamais vai te dar uma visão se você vive uma vida de murmuração. E é algo que eu sempre falo. A murmuração te afasta da promessa, mas a gratidão te aproxima dela. Quando você agradece bem antes de acontecer, pode ter certeza de uma coisa. Deus já está preparando um cenário que você nem imagina. Eu fico imaginando esses atletas indo para Paris já agradecendo. Porque a vitória já começou eles saindo do Brasil, irmão. Para estar lá disputando com os melhores, sendo representante do seu país. E Deus proporcionar você ganhar uma medalha é muito além do que uma conquista humana. Entende? É muito além do que um ouro, do que uma premiação. Vai muito além do que isso, porque a gente não sabe como que foi a infância da pessoa, a gente não sabe como que foi a educação, a dificuldade que ela passou. Mas de uma coisa a gente sabe, essas pessoas que têm conquistado as medalhas são pessoas que entenderam carregar Cristo é o maior prêmio que a gente pode ter na vida, porque ganhando ou deixando de ganhar, eu tenho Ele na minha vida, porque a minha maior premiação é ter Ele, é eu ter acesso a Cristo, porque através da sua morte na cruz não deu acesso a isso, porque se não fosse Ele, a gente não estaria vivendo nada disso. E mesmo sem merecer, a graça dele, que significa favor, está sobre a nossa vida, mano. Eu vou te deixar um spoiler que você não sabe, eu acho que você viu, José sabe. Eu tenho uma amiga da minha igreja, a Lorene Martins, que eu quero mandar um beijo para ela, ela é atleta. Ela correu 200 metros, Uau. Correu domingo, correu hoje. Infelizmente não conseguiu se classificar, mas uma coisa que ela falou na entrevista do Sport TV, ela disse, só de eu estar aqui já é uma vitória. Uau. E ela glorificou o nome santo do Senhor. E eu estava conversando com ela antes de vir para cá. Ela ligou para a gente, chamada de vídeo. Ela falou assim, amigo, só de eu estar aqui é para o nome de Deus ser glorificado. Porque eu não tinha como vir para cá, mas Deus me trouxe. Então, só de eu entrar naquela pista e correr, para mim já é ouro. Ela falou para mim. Isso é muito interessante. E ela falou para mim, amigo, eu queria assim ir para a final e conquistar uma medalha. Sendo que eu vim aqui, não é somente para colocar a minha equipe no topo, o meu nome no topo. Eu vim aqui para glorificar em rede nacional a glória e honra do meu Senhor. E é bem verdade que a gente entende que, eu falo de forma espiritual, de repente quem é carnal não vai entender. Literalmente, Deus está levantando pessoas do Brasil para que o nome dele fosse glorificado lá na Europa, que hoje em dia não é mais um berço do evangelho. A Europa hoje está muito difícil de o evangelho ser proclamado, mas Deus tem levantado. E brevemente você vai estar lá, Michel. Amém. Brevemente você vai estar lá, José. Como está? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Michel, queria que tu fala para nós também um pouco de uma perda que tu teve do teu pai. Como é que foi essa dor? Como é que foi essa perda? Não é isso? Aconteceu de uma forma, mano, de verdade, em relação ao meu pai. Meu pai já viveu uma vida errada antes de eu ter vindo ao mundo. Eu tenho 27 anos, então meu pai viveu isso há 27 anos atrás. Eu não tinha vindo ao mundo ainda. E quando minha mãe me teve, ela simplesmente foi morar no Piscinão com meu pai, e meu pai abandonou essa vida e não viveu mais.
E aí, meu pai e minha mãe conheceu Jesus através de mim, mano. Meu pai não era da igreja e minha mãe também não. E isso eu falando de uma forma muito rápida, né? De quem é meu pai e como aconteceu isso com ele. E aí, meu pai se tornou cristão através de eu estar indo pro culto e eu falar para ele que eu gostei de conhecer Jesus e tal, que foi num culto de criança. E aí ele despertou interesse e foi. E meu pai sempre foi da Batista e da Assembleia. Às vezes ele ficava na Batista um pouco e aí ficava na Assembleia por conta da minha mãe e minha irmã é dessa Assembleia. Certo dia, que faz um ano e pouquinho, mano, eu tava indo pra Lagoinha Teresópolis, junto com um amigo meu, que é o PL Rios, abraço pro PR, benção, quando ele estiver no Rio, traz ele aqui, prega muito, tá pregando em todas as Lagoinhas lá de Brasília, ele é da igreja do pastor Gustavo, que já foi pastor da Priscila Alcântara, não sei se tu conhece, e ele é dessa igreja lá, benção demais, e eu tava indo acompanhar ele na Lagoinha de Teresópolis, que ele foi pregar lá. E nessa, mano, faltando 5 minutos eu ter saído do Piscinão de Ramos, faltando 5 minutos pra eu chegar em Teresópolis, eu recebi da pior forma, mano. Alguém me mandou mensagem falando assim, eu acho que teu pai morreu. Recebi assim a mensagem no WhatsApp. Eu não esperava receber dessa forma, só que na hora eu não quis discutir, brigar da forma que a pessoa tava me dando, porque eu falei assim, não é possível, mano. Como assim? Meu pai tava bem. Antes de eu sair de casa, eu olhei pra ele e aí ele olhou pra mim, tu vai pra onde? Eu falei assim, tô indo acompanhar um amigo que vai pregar, ele vai com Deus. Só que meu pai sempre foi fechadão, então não abracei, não teve eu te amo, nunca teve nada disso, tá ligado? E aí foi a única cena que eu tive do meu pai. Só que chegando lá, quase chegando, aí o cara falou que acha que meu pai morreu, o que aconteceu, não sei o que, aí me ligaram. Então, Michel, teu pai tava ajudando um pedreiro numa laje, só que tu conhece teu pai, tu sabe que ele é meio que teimoso com algumas coisas, ele viu muitas vigas de ferro bagunçadas. E aí ele foi começar a arrumar. Nessa que ele foi começar a arrumar, ele levantou bateu num fio de alta tensão e ele morreu na hora. Na hora, meu pai morreu na hora. Aí tu pergunta pra mim, o que aconteceu com o corpo do teu pai? Nada. O corpo do meu pai ficou intacto, mano. A única coisa que queimou foi o short do meu pai. A calça, quer dizer, que ele só andava de calça, a calça do meu pai. Só que o pedreiro foi tentar tirar ele. Quem recebeu a última carga? O pedreiro. Estourou o joelho do pedreiro, a cara começou a ficar deformada, começou a vomitar sangue, tipo, sofrendo na sua morte. E aí, como ele foi tentar ajudar meu pai, ele também morreu, só que o corpo dele ficou todo deformado. E do meu pai parecia que ele só teve um infarto, tá ligado? Só que, cara, uma coisa que meu pai sempre falou, e ele ia cumprir depois dali que ele foi ajudar esse pedreiro, ele falou assim, se for pra morrer, que eu morro servindo as pessoas. Uau. E sabe o interessante disso tudo, mano? Que na morte do meu pai, ele tava com um esfolheto de evangelismo no bolso, porque dali, sem nenhum compromisso da igreja, é algo dele, ele ia sair e ele ia entregar esse esfolheto e ia evangelizar. Meu pai sempre foi um cara que falou de Jesus para todo mundo. Todo mundo chamava meu pai para orar lá em casa, todo mundo pedia ajuda a meu pai, porque meu pai sempre foi um homem de oração. E o que me chama a atenção em relação a isso que meu pai falou, se for para morrer, que eu morro servindo as pessoas, é que no meu momento mais difícil na minha vida foi eu pregar no sepultamento do meu pai. Eu ter que liberar uma palavra. E aqueles folhetos que estavam no bolso dele, mano, eu consegui ter eles e entregar para todo mundo que estava no cemitério, para ter uma lembrança de quem meu pai foi. Meu pai sempre foi um cara muito respeitado, admirável, e muitas das vezes a gente fica medindo esforço para servir a pessoa do lado, tá ligado? Muitas das vezes a gente espera o irmão fazer alguma coisa para eu poder fazer por ele, mas é sobre quem a gente é, a essência que a gente tem, o caráter que a gente tem. Meu pai nunca esperou nada de ninguém. Ele sempre falou, o que eu tenho já é o suficiente, que é Cristo na minha vida. Ele fez a maior coisa por mim, que foi morrer na cruz. E aquela lição ali que meu pai me deu, e hoje eu continuo um legado que ele teve, foi, Michel, não sirva as pessoas por querer receber algo em troca. Sirva porque o maior já te serviu. O maior continua te servindo até hoje. E esse serviço que Cristo tem por... Mano, eu tô sentindo a presença dele aqui. E esse serviço que você tem disponível até hoje foi porque eu decidi obedecer e te passar o que Cristo é. Mano, a minha maior felicidade foi saber que meu pai subiu pro céu e ter visto um homem que eu estava me tornando, um homem de Deus, tá ligado? Uma pessoa que simplesmente parou de fumar, parou de fazer as coisas erradas e começou a seguir a palavra. Porque pessoas estavam chegando pro meu pai e estavam falando, pô, tô vendo os vídeos do teu filho lá, pô, teu filho é uma benção e tal, não sei o quê. Então, meu pai conseguiu visualizar o que ele deixou para mim antes de ele partir. E aí eu falo, as pessoas foram pegas de surpresa, mas Deus não.
foi plano, foi dessa forma. E da mesma forma que meu pai tinha certeza da salvação dele, eu também tinha dele. E hoje eu só continuo o legado. Foi muito difícil, mano, para mim, nos primeiros dias, porque eu achava que minha mãe ia entrar em depressão, por ela ser uma pessoa muito sensível, ela é cristã também, e ela teve uma força ali, que essa força, mano, que a gente precisa ter é só de Cristo. E a palavra dele diz, né, no meio da nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Então não acha que você estando fraco, você não vai conseguir ter força. Agora, você estando fraco, se conectando com Deus, você vai receber poder e ele vai se aperfeiçoar através da tua fraqueza. Foi o que aconteceu. E sabe, o mais interessante disso tudo que eu esqueci de comentar, eu recebi a notícia que meu pai ia morrer há 5 minutos, que meu pai tinha morrido há 5 minutos da igreja. Tu acha que eu voltei para casa? Não. Sabe por que eu não voltei para casa? Porque eu sabia que minha mãe estava chorando, que meu irmão também estava chorando e minha irmã também estava. Estava todo mundo com a minha mãe. Eu também estava chorando dentro do carro, mas eu entendi uma coisa. O único que pode me ajudar e ajudar eles lá é Deus. Não é esse momento que vai me fazer eu voltar para casa. Se foi plano do Senhor, meu pai partir dessa forma, também é plano de Deus de eu chorar na presença, de eu estar nos pés de Cristo e pedir força para minha mãe, para os meus irmãos e entender que até no meio da luta eu adoro o Senhor. Que até no meio da perda eu vou adorar o Senhor. Porque, mano, eu não posso me mover mediante as coisas que têm acontecido na terra. Eu sei o que Ele é para mim e tudo está debaixo do propósito de Deus. Então, eu não voltei para casa, não é porque eu fui um cara frio. Eu também senti, eu queria estar com a minha mãe naquele momento ali. Mas se eu estava 5 minutos da presença de Deus, de estar aos pés dEle e adorar, que eu passe esse momento buscando essa força para levar para minha família, tá ligado? Uau. E foi essa coisa, tipo, isso que aconteceu comigo foi uma coisa que eu levo pro resto da vida, né, mano? Que eu jamais, tipo, nunca imaginei, mano, de verdade, estar pregando em igreja. Nunca imaginei estar em podcast. Nunca imaginei estar como digital influencer, porque eu estava por trás da câmera. Então, hoje eu entendo, mano, tipo, o princípio da obediência. O honrar e teu pai e tua mãe não é só dando coisas materiais, é obedecendo, é abrindo mão de coisas para ver eles bem. Porque muitas das vezes, eu honro meu pai, dou um carro para ele. Isso daí para mim não é honra, mano. Honra é quando teu pai fala não e você fala amém, pai. Uau. Honra é quando teu pai fala não faz isso e você não faz. Isso é honrar, isso é se submeter a uma autoridade, porque muitas pessoas querem ser autoridade, mas não querem se submeter a ela. Muitas das vezes as pessoas querem mandar, querem agir com poder, mas na hora de ser submisso, de reconhecer que existe uma autoridade, não quer. E os filhos hoje em dia, eu digo como filho também, porque eu tenho 27 anos, não acha que honrar pai e mãe é dar bens materiais, honrar pai e mãe é obedecer a direção que ele tem te passado, é entender que ele continua sendo autoridade, porque jamais os nossos pais vão querer a gente vivendo uma vida errada ou algo ruim. Nada é para o teu mal. Eu fui entender isso mediante a muita dor e muitas coisas que eu bati de cara na parede por falta de obediência. E às vezes a gente não conclui muitas coisas na nossa vida e também não desfruta por falta de honra. E a honra não tem a ver com bens, a honra tem a ver com obediência, a honra tem a ver com legado e você decidir ser fiel àquilo que ele te chamou para viver. Então, quando eu decidi honrar meu pai, e mano, eu vou trazer isso daqui que eu nunca falei num podcast. O que eu mais recebo no meu Instagram e eu vou te responder agora, tá? Já que você me manda bastante, vou te responder agora. Pega o spoiler aí. Assiste isso daqui, pelo amor de Deus. Michel, fazer tatuagem é pecado? E eu vou trazer uma parte polêmica, coisa que eu falei para tu que eu não queria, mas eu vou trazer por quê? Mano, sabe o porquê eu parei de fazer tatuagem? Porque eu entendi que se eu estou debaixo de uma autoridade e se existe uma doutrina, uma disciplina que já acontece dentro da minha casa já de há muito tempo, eu não posso me mover sobre os meus desejos e prazeres. Eu moro com meu pai e minha mãe. Todas as vezes que eu fiz a tatuagem, eu quebrei princípio, porque meu pai e minha mãe nunca gostou. Então, eu deixei de honrar meu pai e minha mãe. Então, nunca é sobre o que você quer, é sobre a autoridade que está sobre a tua casa. Muitas das vezes a gente quer perguntar ao irmão o que é pecado, mas não quer buscar na palavra. Uau. Muitas das vezes a gente quer mandar Exatamente. mensagem, pode ou não pode fazer isso, mas não lê a Bíblia. A pessoa, ela pode te levar ao caminho a você fazer a escolha certa, mas o motivo de você estar vivendo o que você está vivendo é porque você não tem buscado na palavra. E isso daqui, todas as tatuagens que eu tenho, eu fiz em desobediência, irmão. Eu quebrei princípio. Uau. E o motivo de eu parar foi por isso. Eu posso gostar, eu posso achar maneiro, mas não é sobre aquilo que eu quero. É sobre aquilo que meu pai e minha mãe deixou para mim.
E, eu vou esperar eles morrer para começar a fazer tatuagem. Irmão, quem tem uma essência de obediência não espera nenhum cenário mudar para permanecer fazendo o que faz ou deixa de fazer. Então, cara, já respondendo a tua pergunta, quer saber se tatuagem é pecado? Vai ler a Bíblia. Vai obedecer seus pais, vai ver o que eles acham sobre isso. Tua liderança, seu pastor, a sua igreja, porque tem pessoas que querem chegar num local e quer colocar aquilo que ela acha bom, e não é, mano. Existe um princípio dentro da igreja, existe uma doutrina, uma disciplina, uma autoridade, e se a gente não obedecer, a gente está indo contra a palavra. Então, uma igreja pode, outra igreja não pode. Tá, a tua igreja pode, mas e seus pais? Exatamente. Isso é a família. Um consenso, uma concordância. Se não pode, então não, irmão. Tua igreja, mas tu primeiro precisa honrar dentro de casa, ser filho dentro de casa. Quer ser filho dentro da igreja, mas não quer servir dentro de casa, não quer ajudar dentro de casa, mano. É o que eu estava fazendo. Eu estava obedecendo meu pastor na igreja, mas dentro de casa, vivendo sempre fazendo tatuagem, coisa que meu pai e minha mãe não gostam. Aí eu deixo o pastor feliz e minha mãe triste. Uau. Uau. Muito bom. Aí eu agrado meu pastor e desagrado minha mãe. Tenho certeza que se meu pastor soubesse disso, ele ia falar assim, não faz não. Mesmo que não aconteça nada contigo aqui dentro da igreja. Você precisa cumprir um princípio, que é honrar teu pai e tua mãe dentro da tua casa. E aí eu parei de fazer. E tá aí a resposta para você. Esquece, top. Top demais. E assim, você honrou um princípio da Bíblia, né? Você honrou um princípio da Bíblia. Uma pergunta sobre essa perda. Como que foi para você voltar ou continuar pregando em meio à perda? Boa pergunta, mano. Pra ter noção, no terceiro dia da perda do meu pai, eu fui para uma mini vigília, mano. E foi nesse dia que Deus mais me usou para um Uber. Ele não acreditou que eu estava na moto no terceiro dia da morte do meu pai. E eu comecei a falar do meu testemunho para ele. E só no final eu contei do meu pai. Quando eu cheguei lá no recreio, saí do piscinão, eu fui pro recreio. Ele tirou o capacete, a cara dele inchada de tanto chorar. Você não sabe o quanto você me ajudou hoje. Você não sabe o quanto você foi usado por Deus. Para você ter noção o quanto você foi usado por Deus, sabe do momento que você falou assim, porque eu virei e falei assim para ele, hoje você tá aqui na moto, né? Mas talvez o teu sonho não era estar numa moto, era ser um advogado. Nossa. E eu ter falado isso para ele, ele falou, sabe o que no final para mim? Meu sonho sempre foi fazer faculdade para me tornar advogado. O porquê você falou dessa profissão? Tinha tanta profissão para você falar e você falou logo de ser advogado. Eu falei assim, irmão, muitas das vezes a gente acha que Deus não tem olhado para o que a gente tem pensado, falado e tem vivido. Mas nada passa despercebido do olhar de Deus. Pode ter uma coisa que sobre a nossa vida existe o olhar eterno, amoroso, misericordioso e justo com aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Hoje foi o momento mais difícil para mim. Não era para eu estar aqui. Meu pai morreu já faz 3 dias. Mas entenda uma coisa, se Ele me colocou por um propósito. E não foi para mexer com a tua emoção, não. Se foi para te despertar, não espere chegar em casa para reconhecer Ele como Cristo. Reconheça agora. Quer aceitar Jesus? Mano, Ele levantou a mão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Mano, e eu na porta da igreja, nego, não entendendo nada. E aí ele, mano, vou orar por você aqui agora. Você está entregando a sua vida para Jesus. E eu orei. E eu entrei naquela igreja ali, eu falei assim, meu pai partiu. Mas uma coisa que eu sei que meu pai, se tivesse aqui, ele faria. Ter ganhado essa alma para Jesus. E foi o que aconteceu. Então foi muito difícil para mim ter lidado com uma perda que meu pai era uma referência, mesmo eu não tendo um relacionamento tão próximo pelo jeito dele ser muito fechado, entende? Duro assim, eu nunca tive esse relacionamento tão profundo, mas o quanto era admirável para mim. Eu falei assim, cara, meu pai iniciou um legado que eu preciso continuar. Eu acho que a maior felicidade, se ele estiver lá no céu, é ele ver que eu tô dando continuidade àquilo que ele tá vendo eu fazendo aqui, que foi o que ele fez. E isso pra mim, mano, eu falei assim, vivi um momento de luto, chorei, fiquei mal, sinto saudade até hoje, mas eu entendo uma coisa, mano, o pai que eu tive é o pai que eu vou ser pra minha futura família. Uau. Que é um pai de oração, que é um pai que serve as pessoas, que é um pai que decide o que Deus é, que sabe o que Deus é e decide viver pra Deus, mediante a tudo que tava vivendo, e isso pra mim, mano, não tem preço. Hoje pregar pra mim, para algumas pessoas pode ser profissão, para mim é propósito, né?
Pregar pra mim é muito mais do que estar na internet e gravar um vídeo de palavra, mano. Pregar pra mim é viver, tá ligado? Pregar pra mim é realmente transmitir Cristo no teu caráter. É você ter esse brilho que as pessoas vão olhar, mano, você tem algo diferente, você tem Cristo. E como você consegue viver e absorver isso, mano? Eu sempre falo, as pessoas buscam na gente o que tinha que estar buscando em Deus. A gente tá ali para estar instruindo as pessoas, porque eu jamais vou apontar alguém. Eu aponto a pessoa e até Cristo estendo a mão. Isso é a diferença do verdadeiro evangelho. Eu apontar a pessoa não muda, mas eu levar ela até Cristo, isso muda. Eu estender a mão, isso muda, porque Deus ama, cara, o pecador, mas não o pecado. Então eu preciso entender que eu sou justiça de Deus, que o velho homem já morreu desde o momento que Cristo vive em mim. Eu não mato o meu velho homem todo dia. Como assim, mano? Se tu tá matando o velho homem todo dia, significa que ele tá vivo. E não tem como uma fonte jorrar 2 tipos de água. Ou vive Cristo ou vive o velho homem. Então eu não luto mais contra o velho homem, ele já tá morto. Se Cristo vive em mim, eu preciso viver nessa realidade do céu, mano. Não é viver com uma vida e com uma mentalidade de miséria, não. Ah, tá acontecendo isso e parece... Tipo assim, eu era um cara que ficava me vitimizando muito, Vitor. Que eu achava que me colocar num lugar de vítima ia abrir porta onde que eu não tinha porta. Davi nunca se colocou num lugar de vítima. Davi derrubou gigante, lutou contra o urso, lutou contra o leão, mas o diferente é que contra o urso, contra o leão não foi publicamente. Mas em gigante foi. Mas por que foi? Porque até no momento de guerra, existe 2 tipos de forma que Deus vai te honrar. Em forma íntima, que é o que você falou, e a forma pública. E muitas das vezes na íntima você não está conseguindo vencer a luta. Que é o quê? Que é a procrastinação. Que é o quê? Que é abandonar um pouco o celular e ter um tempo de qualidade com Deus. Aí como que você quer viver uma luta onde que vai derrubar o gigante e a honra é pública, se no íntimo, onde que tem um urso e leão, você não tem matado? Porque depois do urso e do leão, o que me chama a atenção, Davi estava pastoreando ovelhas. E depois disso, ele foi derrubar o gigante. E ele voltou para onde que ele estava cuidando das ovelhas. Então, no momento até de reinado, ele voltou o que ele estava fazendo. Ele não assumiu logo o reinado. Por quê? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. A gente derruba o gigante hoje, já quer viver amanhã, irmão. O que Deus prometeu. Como assim? Quando a gente vai aprender que o tempo não é nosso, é dele? A vontade não é nossa, é dele. Quando a gente vai entender que o tempo dele é perfeito? Então, se a gente não aprender a lutar contra urso e leão, você não está preparado a lutar contra gigante. E aí a honra pública só vai acontecer na tua vida quando você decidir viver uma vida em secreto e vencer as suas coisas que só Deus sabe o que você tem vivido. Porque no secreto, Deus sabe das lutas. Uau. No secreto, Deus sabe tudo que você está fazendo aí no teu quarto. Tudo que você faz no teu celular. Porque não adianta nada, mano, aparecer. Por isso que eu falo, a maior responsabilidade não é só pisar no altar. A maior responsabilidade é quem você é dentro da tua casa, aonde que você não está com o microfone, quem são as pessoas que estão do teu lado e que conversa você tem feito. Quais são as coisas que você tem falado. Porque o que faz a diferença de Davi ser o segundo coração de Deus foi porque Saul, cara, me chama a atenção. Chama aquele menino lá que sabe tocar harpa. Chama aquele menino lá, mas não é sobre você tocar bem, mano. É sobre você carregar a presença. Quem carrega a presença jamais vai ter um destaque na habilidade, mas sim no caráter. Porque o que muda hoje a tua vida, a tua história, é o caráter que você tem. E esse caráter é o de Cristo, irmão. Por isso que eu falo, não é viver religião. Religião não te dá caráter. Religião não te dá intimidade. Religião não vai te dar uma vida de santidade. Agora, a palavra, você vivendo e praticando ela, vai te fazer você viver uma estação que só o Senhor pode te proporcionar. Que é uma estação de quê? De obediência. Uau! Uau! Sensacional, hein? Gente, sensacional. Tá outro patamar esse bate-papo. Sabe coisa que eu nunca falei. Deus aqui. Davi. Unção, gigante, coroa. Saul amou a coroa, desarrancou o trono. Davi amou Deus, Deus deu coroa. A diferença de Saul para Davi é que Davi abre mão da coroa para agarrar a presença, mas Saul abre mão da presença para ficar com a coroa. Então é bem verdade que Davi mostrou para Deus que se ele está pronto para amar Deus, Deus está pronto para lhe entregar o trono. Porque quando Deus queria honrar Davi, Deus não deu a coroa. Quando Deus quis honrar Davi, Deus não deu coroa, Deus deu um som. Deus deu óleo na cabeça, depois colocou ele de frente com os gigantes. Quando ele derrubou o gigante, Deus deu coroa.
Porque não adianta ter óleo se não ser promovido. Golias promoveu Davi. Então, tudo que tu falou assim é bem verdade. A gente quer chegar no Vale de Elá, mas não quer passar pelo urso e pro leão. Se eu não vencer o urso e o leão, eu não vou estar pronto para enfrentar Golias. É isso? Mano, você falou tudo. Claro. Mano, é isso aí. Mano, foi. Meu Deus. Com certeza. Não, de verdade, porque é uma coisa que eu vim meditando, mano. Eu sempre gosto de olhar para a história de Davi, porque Davi nos ensina, em cada momento que ele viveu, algo que a gente precisa praticar na nossa vida. Sim, entendeu? mano, sim. Que foi ele entender o chamado que Deus tinha para ele. A dificuldade ele sabia que ia enfrentar. Não é à toa que ali no pasto ele estava bem. E ele só foi para o gigante porque ele recebeu uma direção de... Porque por ele continuava ali. Mas entenda uma coisa, é isso mesmo que você falou, irmão. Para cada estação há um tempo diferente, há uma direção diferente e há um posicionamento diferente. Talvez não é mais o posicionamento de 10 minutinhos com Deus já tá bom. Uma devocional já tá bom. Não, mano. É você mergulhar na palavra. É você ler a Bíblia. É você buscar realmente quem é Jesus e quem foi Ele. É você viver isso que Deus proporcionou pra gente viver. Porque eu fico olhando. A gente tem acesso a tanta coisa, Vitor. A gente tem acesso à Bíblia, à palavra, à internet, enquanto as outras pessoas que não podem acessar isso. E a gente tem aqui. Por isso que eu falo, mano, investir num tempo de qualidade com Deus é o maior e o melhor investimento da tua vida. Porque não é perca de tempo, mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 lá fora. Então, de verdade, mano, se é um dia na presença do Senhor e que eu viva esse um dia de forma intensa, as pessoas olham pra mim, eu dentro do culto, é maluco, só vive gritando, não sei o quê, mas não sabe do inferno que ele me tirou. É verdade. Não sabe quanto eu era intenso usando droga, que pra mim eu não medi esforço pra usar droga, eu fazia de tudo pra usar droga. E hoje, para adorar o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, aquele que me livrou da morte, aquele que me salvou, me resgatou, para ele eu entrego tudo. Para ele eu entrego 100%. Eu vou como que se fosse meu último culto, porque se ele voltar agora, o que ele vai olhar é o teu caráter, é a tua vida, é a tua entrega, é o teu coração. Ele não vai ver qual é a marca da tua roupa, Ele não vai ver qual é o sapato que tu tá usando, mas ele vai ver quem você foi durante esse tempo todo aqui na terra. Se você foi um filho obediente, se você teve um relacionamento e se você viveu uma vida de santidade. Então não espere Deus te aprovar pela estética que tu tá tentando passar pro povo te aprovar. É uma coisa que eu falei antes de vir. Se mova por propósito, não por aplauso. O aplauso pode acabar, mas o propósito continua. Pronto. Entende? Se existe um propósito, existe uma palavra. E aí você precisa seguir, mano. Uau. Tu falou tudo. E Davi não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele sempre estava se arrependendo. Davi só foi o homem segundo o coração de Deus porque tinha amor no coração. Porque muitas das vezes a gente confessa com os lábios, mas o nosso coração não está conectado com os lábios que a gente está confessando. Isso é muito interessante, muito interessante. Gente, ó, a gente já está caminhando para o final. Eu já quero falar que vai ter a parte 2. Você que já quer a parte 2 desse bate-papo, deixa aqui no comentário. Michel, parte 2. Eu tenho certeza que vai ter a parte 2. E antes da gente encerrar, eu quero pedir para você comentar muito, deixar teu like, compartilhar para a galera inteira, porque esse bate-papo está incrível, está muito top. E para a gente ir para considerações finais, eu queria que o Michel liberasse para os seguidores dele, para a galera que acompanha ele, qual é a palavra de motivação que você falaria para a nossa geração, para a galera que te acompanha, para a galera que te admira. Qual é a palavra que você falaria diretamente para essa geração que está vindo aí? Vou até abrir aqui meu bloco de nota que eu anotei antes de vir. Cara, o que me chama a atenção disso tudo que eu estou vivendo, uma palavra que eu posso liberar de verdade para uma pessoa, é que em Gálatas 5, né? Fala sobre quem tem que guiar a nossa vida é Cristo, é Deus. A gente precisa ser guiado por Ele. O interessante é que a pessoa que é guiada por Cristo é uma pessoa que, mediante a tudo que está vivendo, ela decide ser fiel à direção que ela ganhou. Então, não sei o que está acontecendo na tua vida, qual é o teu cenário, qual é a tua realidade, mas tenha certeza de uma coisa, se Ele tem te guiado, não acha que vai faltar alguma coisa não. Salmo 23 é algo que eu levo sempre. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Se você não tem falta de nada, é porque Ele está sendo teu pastor. E como que a gente faz para Ele ser o nosso pastor? Entregando a nossa vida, se conectando, se relacionando e colocando Ele como prioridade. Não é priorizar quando o momento está ruim, é priorizar por saber quem Ele sempre foi, teu amigo, teu pai e teu pastor. Amém? Muito bom, José. Dentro do nosso assunto, intimidade. A intimidade com Deus nos levará
acessos novos. Não tem como viver uma vida de ministério, não tem como viver uma vida com Deus se não tiver intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu consigo acessar aos céus. Intimidade é tudo. José, como que eu vou vencer as minhas lutas cada dia? Intimidade. Como que eu vou vencer a minha carne? Intimidade. Quando Adão estava lá no jardim, mano, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque todas as vezes que meu pai chega em casa de carro, eu sei quando ele chega. Porque eu consigo ouvir o barulho do motor do carro, eu consigo ouvir o alarme do carro e eu já sei. Porque o carro dele é diferente de outros carros. Pode ter o mesmo carro, mas o barulho do carro do meu pai, para mim, já é diferente, que eu consigo ver. E quando Deus chegou para Adão no encontro de intimidade, Adão já sabia, porque ele já conhecia o espaço de Deus. Uau. Só que, na verdade, Adão se esconde. Adão estava lá de fora, não, vou me esconder, porque esse passo eu conheço. Esse passo tem um contato. Adão se esconde. Mesmo assim, Deus falou assim, Adão, onde estás? Eu quero ter encontro, relacionamento. Só que Deus já sabia que Adão tinha falhado. Só que Adão foge do encontro da intimidade. A palavra que eu tenho para deixar para a nossa geração é essa. Intimidade. Lugar da noiva é no jardim. E no jardim é o encontro da intimidade. Eita, irmão. Devagar, Vitor. Que isso? Top, mano. Na próxima não me chama com essa autoridade aqui toda do lado, não. Que Deus isso? não estava preocupado com o que fez. Para Deus valia mais estar no lugar de intimidade do que a falha que cometeu. Uau. Deus não perguntou, o que tu fez? Deus perguntou onde tu tá. Ele quer encontro. Porque ele se importa mais contigo na presença dele, falhando. Do que... Meu Deus. Uau, meu. Fala, Jesus. Tô sentindo Fala. aqui, hein? Ele se preocupa mais contigo falhando na presença dele, perto dele. Não é que eu estou evidenciando o erro. Não é isso. Sim. Melhor que não erre. Mas Deus prefere que você erre, mas estando no lugar de relacionamento, Deus não faltou o dia de relacionamento. Uau. Deus estava lá no dia de relacionamento. Quem saiu foi Adão. Adão. Não é isso? Deus desceu lá, estava acostumado a descer com ele todo dia, ser íntimo dele, sendo que ele não estava lá. Aí Deus, onde tu tá? Porque todo dia eu desço, tu tá aqui, e hoje que tu errou, tu não tá. A pergunta é, aonde tu estás? Porque independente do teu erro, eu não deixei de vir para o encontro. Se eu não quisesse ter relacionamento contigo, eu não descia. Mas se eu descia, porque eu sei que eu quero ter relacionamento. Não é isso? Ô pai, isso é fato. Deus tá aqui, tá? Isso é fato. O parte 2 eu quero muito, Eu quero. hein? E aí, Michel, para a gente botar aqui um gostinho de quero mais, nossos erros não podem nos afastar do lugar de intimidade. É aí mesmo que a gente tem que ir para o lugar de intimidade. É. Não é isso? Quebrado, falhando, errando, chorando. Nem todo dia estaremos 100%. Sim. Mas o lugar de intimidade nos preenche e nos faz ficar 100%. José, que reflexão. Michel, muito bom estar com você aqui. Você é um presente para a nossa geração. A minha oração é que Deus impulsione o seu ministério. Amém. Não tenha medo de crescer. Cresça. Amém. Mas entenda que crescer dói. Sim. E crescer elimina muita gente. Sim. Não deixe de crescer por causa de ninguém. Seja com muitos ou com poucos. Cresça. Você é um menino brilhante, você tem um futuro brilhante, uma mente brilhante. Você já é sensacional, a tua história é inspiradora. Continue. Eu tenho você como uma referência. E a minha oração é que Deus impulsione você e te leve a muitos lugares grandes. Vai ter lugar que eu não vou, que tu vai. Vai ter lugar que eu não vou entrar, mas tu vai entrar. Mas você ainda é o reino de Deus. Amém. Eu ficaria feliz por isso. Josué, seu irmão, seu amigo, obrigado por sempre qualificar a nossa mesa, sempre nos ajudar. A minha oração também é que Deus te abençoe muito, te leve a lugares muito grandes, continua na sua jornada, na sua caminhada, porque o céu vai fazer mais. E você que nos acompanhou, obrigado por mais um dia a nos ajudar aqui nesse episódio incrível. Falamos um pouco sobre a intimidade com Deus, sobre uma jornada de conexão, uma jornada de transição. É muito bom. Quero agradecer ao Michel, ao Josué, que nos ajudaram aqui. Fiquem ligados que vai ter a parte 2 com o Michel e vai ser incrível para a glória do Senhor. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, comenta aqui, manda sugestão de temas, sugestão de convidados. Nos siga lá no Instagram, @podcast sem limite. E antes de mais nada, Michel e o Josué vão deixar suas redes sociais e pedir para geral acompanhar. A câmera de vocês. @Michel Silva, com 2A, OFC, no Instagram, no TikTok também. Fica à vontade. Vai ouvir falar sobre o JC lá, não tem jeito. Muito bom, muito bom. Eu tô pensando no JC.
Muito bom. @Josué de Almeida, UFC também. Galera, é isso. Esse é o nosso podcast Sem Limite, episódio 17. Te aguardo na próxima semana, no episódio 18 da segunda temporada. Agradeço ao PH, ao Rafa, ao Bruno, à minha amiga Nath, ao Gabriel, a galera aqui do Estúdio Libra. Que Deus vos abençoe. Até a próxima e tamo junto.